Nós vamos ao capítulo 2, eu vou trazer alguns fatos importantes aqui, desse momento. Uma carta que Cristo envia a uma igreja específica no capítulo 2, e o conteúdo dessa carta é muito importante para nós como cristãos nesse tempo que vivemos. Versos 1 do capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Versos 3: sofreste, tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para o texto aqui. Apesar desse texto ser muito literário, e infelizmente o brasileiro, pela falta da capacidade educativa da nação, ele foi pouco apresentado à leitura, à literatura. E infelizmente nós somos um povo que, quando lemos alguma coisa figurada, um sentido figurado, alegórico nas palavras, nós ficamos perdidos por achar que nós não temos a capacidade de compreender. Há termos aqui alegóricos, verdadeiros, mas dentro da linguagem da literatura, alegóricos, como 7 estrelas, 7 castiçais de ouro. Alguém pode questionar: comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus? São questões aqui e termos bíblicos que nós não entendemos quais são. Achamos e ficamos imaginando um lugar um pouco diferenciado, e eu não vou nem falar sobre isso. Mas o que eu quero frisar aqui é que tudo que está aqui é precioso, importante, tem um propósito e tem um significado. Eu quero começar te explicando sobre isso. A palavra Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente 80 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então eu vou situar você dentro do texto sagrado. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias na terra antes de subir aos céus. E esses 40 dias foram os últimos dias dele para chancelar, para autorizar os discípulos que caminharam com ele durante 3 anos a se tornarem autoridades representadas e representantes de Cristo na terra. O que esses discípulos, a partir da morte e ressurreição de Cristo, começou a fazer é esse impacto do cristianismo que você vê há mais de 2000 anos. Milhares de pessoas se convertendo, enfermos sendo curados, demônios sendo expulsos, pessoas ressuscitando, milagres extraordinários acontecendo a partir dos discípulos. 80 anos depois do fato de sua morte e ressurreição, só restou dos apóstolos o João, um discípulo que caminhou muito próximo do Cristo. A Bíblia diz que ele tinha uma amizade, uma intimidade com Jesus, a ponto de reclinar sua cabeça no ombro de Cristo. Dos 12, tinham alguns que eram mais próximos, e João era um desses. A grande maioria já havia sido perseguida e morta. Pedro, por exemplo, diz a tradição cristã, que morreu de cabeça para baixo, crucificado. Então todos os apóstolos foram sendo perseguidos e mortos. 80 anos aproximadamente depois da ressurreição, restava o apóstolo João, e ele já estava exilado por Roma. Existia uma ilha chamada Patmos, era uma ilha de prisioneiros políticos de Roma.
uma ilha pedregal de pedregulhos, aonde pedras eram quebradas pelos prisioneiros, levadas por navio ao continente, e grande parte das estradas de Roma foram pavimentadas por essas pedras. Eu estou trazendo fatos históricos aqui, teológicos, para você entender o contexto do que o espiritual ainda vai comunicar para nós. Então dessa ilha saía a pavimentação que pavimentou estradas daquele século, daquele tempo, porque Roma era a grande potência do mundo. João foi mandado para lá. Eu só vou pedir uma coisa a vocês aqui, tem alguém mexendo um copo aí, amassando o copo. O pastor que vos prega tem um TDAH, tá, gente? Então, por favor, não amassa esse copo, não. Que a vontade que eu tenho de amassar a pessoa junto com ele. Tá bom? Então, verifica aí para mim, por favor. Alguém seja o meu fiscal. Vê se tem alguém com um copo aí amassando. Tira o copo desse irmãozinho, dessa irmãzinha, que está com ansiedade aqui. Mas no final do culto, eu fiquei sabendo aí que o pastor Paulo vai pagar uma pizza para todo mundo. Então, não precisa ficar ansioso, que nós vamos sair daqui para a pizzaria no final do culto. Diga glória a Deus. Vocês não estão com fé, né? No pastor Paulo não, né, gente? Então, voltando aqui, não amassa nada não, só presta atenção que eu preciso da sua atenção. Então João, servo do Deus Altíssimo, estava preso na ilha de Patmos, aguardando a sua morte. Ele já estava muito velho. Mas num dia poderoso, Cristo apareceu para ele naquele lugar e começou a mostrar para ele o final da humanidade. Ele começou a escrever exatamente todas as visões. Era algo tão poderoso que no capítulo 1 a Bíblia vai falar que ele caiu prostrado de joelhos. Ele caiu inconsciente. Tamanho foi o peso de glória que aquele homem recebeu. Quando ele acorda, ele vê o Cordeiro e Deus começa a mostrar tudo que está escrito aqui. Eu sei que para você Apocalipse parece um livro de terror, mas ele é muito poderoso, principalmente nos seus primeiros capítulos, que não falavam do futuro que nós vamos viver. Os primeiros capítulos foram 7 cartas que Jesus manda João escrever no nome dele, para enviar para as 7 igrejas da Ásia que existiam. E uma delas estava em Éfeso, uma grande capital. A igreja de Éfeso, os Efésios, foram os primeiros contemplados por uma carta. E é sobre o conteúdo dessa carta que o Espírito Santo quer tratar conosco hoje. Em primeiro momento ali, o Senhor se apresenta de uma forma triunfal. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que o Senhor apontou sobre o comportamento daquela igreja. Jesus começa a carta aos Efésios, a Éfeso, a igreja de Éfeso, elogiando aquela igreja. Ele disse palavras como: eu conheço as suas obras. Então Jesus acompanhava o cotidiano daquelas pessoas que o serviam, que o tinham como Senhor, porque era uma igreja. Ele percebeu atributos importantes que faltam na nossa geração. Ele percebeu uma igreja, um grupo de pessoas paciente, que sabia esperar o tempo das coisas acontecerem, porque aquele tempo era um tempo de profunda perseguição contra a igreja. Então Jesus exalta aqui o fato daquela igreja não se comportar de uma maneira desrespeitosa. A ter paciência aqui era Cristo dizendo o seguinte: vocês não vivem acelerados, vocês não vivem ansiosos, apesar de todas as situações que vocês vivem, vocês sabem o momento certo, sabem como se comportar, estão se comportando de uma forma a esperar o que tem que acontecer. E Jesus começa a traçar aqui uma série de outros elogios, como nós acabamos de ler. Existiam infiltrados naquela igreja homens que se diziam apóstolos e que entraram no seio da igreja, no meio da comunidade, tentando trazer um evangelho que não foi o evangelho pregado pelos apóstolos. E aquela igreja era tão unida, aquele povo era tão atento, que logo perceberam que eram falsos apóstolos, falsos profetas, e expuseram esses homens como mentirosos. Quem está comigo aqui no comentário que eu estou tecendo aqui, diga graças a Deus. Agora, eu não sei se você percebeu, eu quero trazer essa informação, que a base da nossa pregação hoje está nesse fato que eu vou falar para você agora. Todos os elogios que Jesus teceu àquele grupo de pessoas eram elogios acerca do comportamento público daquela igreja. Todo o trabalho elogiado, e Jesus ainda declarou: vocês trabalharam pelo meu nome.
Vocês não se cansam. Vocês são pessoas ativas, corajosas, cheias de iniciativa. Vocês estão levando o meu nome. Mas todo elogio é um elogio tecido no ambiente público. Você já vai entender. Parece confuso, mas vai ficar muito claro para você. Enquanto Jesus os observava, eu observava aquelas pessoas no comportamento delas, na performance delas, diante dos olhos das demais pessoas, na área pública, Jesus só tinha elogios a fazer. Mas a partir do versículo 4, Jesus ele abandona a performance pública daqueles crentes. Ele começa a entrar numa área privada, de intimidade do coração de cada uma dessas pessoas. E aqui nós levamos um susto profundo. Porque apesar de publicamente, de uma forma exposta, clara para as outras pessoas, aquela igreja era uma igreja que trabalhava pelo nome do Senhor, que não se cansava, uma igreja ativista, paciente, que sofria algumas situações, mas expunha os mentirosos. Quando Jesus começa a trazer luz para o coração, para a intimidade da pessoa e daquele grupo de pessoas, Jesus começa a tecer, ele começa a denunciar a realidade das motivações pessoais daquele povo. No versículo 4 ele começa dizendo: tenho porém contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Tudo que aquela igreja fazia de tão bonito e especial externamente, já não tinha mais a motivação correta no coração. Nas suas motivações, no seu interior, eles estavam vivendo um tempo de esfriamento e corrupção. E essa é uma mensagem urgente para os cristãos desse tempo. Nós nunca vivemos um incentivo tão grande à exposição como nós estamos vivendo hoje. Se antigamente, se alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás, se expor era algo quase que de uma pequena minoria de pessoas, com o advento da tecnologia, das redes sociais, nós começamos a alcançar plataformas, púlpitos de vida. Começamos a ser incentivados e muitas vezes até obrigados a sair desse lugar de anonimato, a deixar esse lugar de silêncio, de individualidade, de solitude. Então hoje nós temos um povo que discursa sobre tudo, que fala sobre tudo, que acha que tem conhecimento sobre todas as coisas. Nós temos pessoas que, por mais que na sua essência sejam tímidas, elas já entenderam pela cultura desse tempo que se elas não se expuserem aos outros, se elas não tiverem um poder de fala, um poder de posicionamento, elas vão ficar esquecidas e perdidas. A nossa identidade, muitas vezes, sem nós percebermos, ela é validada por aquilo que nós podemos fazer diante das pessoas. Em tudo que aquela igreja fazia publicamente, Jesus elogiou e aplaudiu. Mas quando o Espírito sonda o coração deles, as verdadeiras motivações, encontram um coração que não estava mais apaixonado pelo Cristo. Encontraram na individualidade deles, na pessoalidade de cada um deles, um coração desviado do Senhor. A prática não condizia mais com a verdade do coração. E Jesus é muito cirúrgico e objetivo. Ele diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. E o conselho depois da denúncia é muito claro: arrependa-te, volte, lembre-se aonde você caiu e tome uma postura de mudança interna de vida do seu coração, porque haverá uma consequência. Jesus falou sobre ela: senão, rapidamente, brevemente, vocês não terão muito tempo para arrependimento, eu virei novamente e tirarei do lugar o castiçal. Essa nova geração não vai saber o que é um castiçal, mas a geração passada sabe o que é. O castiçal é uma haste feita de metal, ou metal nobre, ou metal simples. Uma haste geralmente com 7 plataformas para que a vela pudesse ser colocada.
Hoje é um artigo romântico, né? Quando um casal quer participar de um momento íntimo e romântico, de um jantar romântico, à luz de velas, né? Apagam-se as luzes e provavelmente um local ali vai ter um castiçal, as velas vão ser colocadas e acesas. É hoje um artigo romântico, de luxo, mas naquele tempo era a plataforma de luz, porque não existia luz elétrica. Então a luz era movida por velas, amém? Acesa por chamas, e essas chamas não ficavam penduradas em qualquer lugar para não causar incêndio. Não se colocava uma vela em qualquer lugar, se tinha uma estrutura para que as velas pudessem ser colocadas, para que a cera pudesse derreter, mas que o fogo não alcançasse nada inflamável e queimasse, por exemplo, uma casa inteira. Então o castiçal era a estrutura. Jesus está falando que a glória dele é a chama, e que nós, na verdade, somos a plataforma que recebe a glória. Se não houvesse um arrependimento pessoal de vida, se não houvesse uma mudança na postura íntima e do coração daquela igreja, eles seriam removidos, a glória de Deus não habitaria mais neles. Vocês começam a entender o que eu estou falando? E nós podemos perceber que homens e mulheres levantados por Deus ao longo do tempo, infelizmente sofreram esse momento de frieza espiritual. Continuaram ativos, continuaram trabalhando, mas o coração já havia se afastado do Senhor. Eu quero lhe dar um exemplo, amém? Além da igreja de Éfeso. Abra agora rapidamente a sua Bíblia, essa é a nossa base. Vamos retornar para ela antes de concluir. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. Deus levantou um homem, entregou o governo e o reinado a Ezequias. E nós vamos perceber aqui como que Ezequias se comportava diante de todos, no público. E vamos perceber hoje também, através da história dele, o que aconteceu no privado. Enquanto ele cresceu, se tornou uma grande liderança, até alvo de livramentos da parte de Deus ele foi. Mas isso não relatava a realidade do coração dele. Você vai perceber como que é grave essa situação. Segundo Crônicas, capítulo 32. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Rapidamente, leia comigo, nós temos pouco tempo. Versos 1. Depois dessas coisas e desta verdade, veio quem? Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que tinha resolvido, ou seu rosto era de guerra contra Jerusalém, quais são as primeiras atitudes que ele toma no verso 3? Leia bem alto comigo. Teve conselho com seus príncipes e seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. E assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Olhe para mim aqui. Ezequias foi um homem que Deus levantou. Na verdade, Deus nunca levantou alguém sem propósito. Todas as pessoas na Bíblia que foram capacitadas por Deus, estabelecidas por Deus em algum território, preste atenção no que eu estou falando. Essas pessoas foram levantadas por Deus para cumprir um objetivo. Antes de Ezequias, com 25 anos de idade, assumir o trono de Israel, como que Israel estava? Estava uma bagunça, uma desordem. Deus precisava de um homem com uma característica de empreendedorismo, de gestão, de administração. Cada rei de Israel tinha uma característica particular. Ezequias era o executivo de Deus. Um homem muito bem articulado, com uma influência, com uma persuasão muito grande. Ele seria um CEO hoje aí, de uma grande empresa no mundo. Tamanha era a capacidade dele de reunir pessoas, de alinhar pessoas. Vocês estão comigo, gente?
para aquilo que Deus precisava fazer na nação, que era trazer ordem aos cultos, limpeza aos locais que estavam abandonados. Deus precisava de um homem com essa estratégia de governo. Vocês estão comigo? Então Deus levanta Ezequias com 25 anos de idade. Preste atenção que isso tudo tem a ver com o primeiro amor. E esse homem então começa a reformar Israel. Jerusalém, a capital do reino, local onde estava o palácio de Ezequias, Judá, enfim, era uma cidade cercada por muros. Inclusive tem muros hoje ainda em Jerusalém. Era costume que nas principais capitais elas fossem cercadas por fortalezas para impedir a invasão de inimigos. Mas a Bíblia diz que Senaqueribe, o homem mais poderoso do mundo naquele tempo, rei da Assíria, levantou mais de 185 mil homens, pelejou, batalhou contra o povo de Deus, mas não numa batalha corpo a corpo. Ele cerca Judá. Ele cerca a cidade principal de Ezequias, não no intuito de guerrear, mas no intuito de, como força maior, sufocar o reinado de Ezequias. A estratégia era simples: ninguém entra na cidade, ninguém sai. Uma hora a cidade vai começar com falta de recursos, vai faltar comida, vai faltar mantimento, vai faltar insumos, e eles vão ter que se render. E assim nós evitamos que haja perdas do nosso lado. 185 mil homens rodearam a cidade de Judá. E você vê a capacidade de mobilização de Ezequias, que quais foram as primeiras atitudes dele quando o inimigo se levantou? Ele reuniu o seu conselho de príncipes, ele reuniu os homens mais inteligentes, confiáveis e poderosos, e começou a entender o que deveria ser feito para evitar a invasão. Se tinha muros, tinha brechas, principalmente para a fonte de água, que não poderia ser barrada. Então, aonde tinha um rio entrando na cidade, tinha uma abertura no muro, para que esse rio pudesse alimentar a cidade. Tudo começou a ser fechado, tudo começou a ser corrigido, as brechas começaram a ser desfeitas. A Bíblia vai dizer que muito povo se ajuntou para ajudar o rei Ezequias. Volto a repetir, tamanha a performance pública desse homem. Esse homem era fera. Era um homem de você olhar e se admirar do comportamento, da inteligência e da capacidade. No público, ele simplesmente arrebentava. E deixa eu falar para você, a força de Ezequias era pelo menos 5 vezes menor do que a força de Senaqueribe. Mas aí entrou Deus. Deus entrou com poder, e a Bíblia vai dizer, eu já estou explicando para não ficarmos presos ao texto sagrado, mas você vai ler aqui, alguns capítulos à frente do 32, que Deus manda um anjo, e um anjo mata 185 mil homens. Diga comigo, Ezequias, publicamente, era um homem vitorioso, alvo do socorro de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, antes de ler o segundo e último texto, acerca da vida de Ezequias. Para um homem tão cheio do favor de Deus, tão cheio de conhecimento e habilidade pública, como que você acha que devia estar o coração desse homem? Para que Deus pudesse livrá-lo de uma forma tão poderosa como aconteceu. Você imaginaria que esse homem, no íntimo dele, ou no privado dele, estava vivendo uma realidade completamente oposta a esse sucesso público? Provavelmente, olhando para tudo que esse homem estava fazendo, você diria, ao contemplar a vida externa dele, esse cara é um grande homem de Deus. Mas deixa eu lembrar algo para você que Deus falou com Samuel, quando Samuel foi escolher o rei de Israel na casa de Jessé. Deus falou para Samuel: eu não vejo como os homens. Os homens olham a aparência exterior, eu vejo o coração. O que chama a atenção de Deus não é a nossa performance. O que chama a atenção de Deus não é o nosso trabalho para Ele. Você talvez em algum momento possa ter sido usado por Deus. Pessoas podem ter passado por você
olhado algo que você estava fazendo para o Senhor, se inspirado na sua vida. Alguém um dia olhou talvez para você e disse: olha, eu estava muito mal, mas você conversou comigo, eu vi um comportamento seu e Deus me tocou. Mas entenda uma coisa: prosperidade, elogios públicos, eles não validam a nossa aprovação diante de Deus. Você pode prosperar e mesmo assim não agradar a Deus. Você pode estar aparentemente numa ótima fase de vida e mesmo assim está em desobediência ao propósito de Deus na sua vida. Esse homem público era um vencedor, com um exército 5 vezes menor do que o inimigo. Ele não levantou uma espada, Deus foi lá, deu a vitória completa na mão dele, sem que ele fizesse um esforço. Deus era com ele ou não? Será? Bem, Isaías 38 vai nos responder como é que estava o íntimo da vida dele. Isaías 38, eu já estou concluindo. Eu estou fazendo com você hoje um paralelo. Começamos em Éfeso, com Cristo elogiando o comportamento público de um povo e criticando o comportamento privado desse mesmo povo. Eu estou fazendo um paralelo com você agora, da vida de um rei chamado Ezequias, que como rei era um homem extraordinário, até alcançar livramento e milagre da parte de Deus e favor ele alcançou. Mas olha como que estava a vida pessoal, o coração de Ezequias. Quem já encontrou Isaías 38 aqui? Vamos voltar rapidinho no final do capítulo 37, aqui no versículo 36, só para eu te apontar a vitória. Eu estou em livros diferentes, mas os dois estão contando sobre o mesmo episódio, a invasão dos assírios contra o povo de Israel. É o mesmo episódio. No versículo 36, só para você confirmar o que Deus fez. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, na verdade fugiu, se foi, voltou e habitou em Nínive. Agora o capítulo 38, versos 1. Olha como está a vida particular desse homem. Naqueles dias, que dias? Que referências de dias são essas que o profeta Isaías está falando de Ezequias? Nos dias que ele teve uma grande vitória pública da parte do Senhor. Versos 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu não sei quanto a você, mas isso me choca. Isso me choca de uma maneira tão séria, que muitas coisas religiosas na minha mente, ensinadas a mim desde a minha infância, são completamente destruídas e quebradas aqui. E uma das coisas que são quebradas na minha vida, na minha cultura, no meu conhecimento, como filho de Deus, é que aquilo que está acontecendo do lado de fora sirva como aprovação de Deus para a nossa vida. Deixa eu ensinar algo para você. Não existe ninguém 100% errado e não existe ninguém 100% certo. Existe uma parte de você que você escolheu submeter aos princípios da Bíblia. O que você aceitou submeter a Deus está frutificando e dando certo na sua história. O que você escondeu, o que você não colocou diante da palavra do Senhor, está sangrando em você hoje. Não há ninguém 100% certo, não há ninguém 100% errado. Parte de nós tem alcançado livramento, vitórias. Parte de nós tem sangrado. Este homem público, aplaudido por todas as pessoas, que havia acabado de ver um anjo destruir 185 mil homens que estavam sufocando o seu reinado,
Todas as pessoas viram aquilo que Deus havia feito através da vida desse homem. Ele era o rei de Israel. Mas nesses dias de tanto favor público, de tanto milagre, esse homem começa a morrer no seu interior. A Bíblia está falando de uma enfermidade mortal. Eu vou ser mais específico. Uma úlcera gástrica, hemorrágica. Aquele homem no seu estômago, abriu-se uma ferida nele. Ele começou a sangrar. Num sangramento e numa hemorragia tão forte, que esse homem começou a ficar rapidamente debilitado. E Deus envia um profeta para liberar o motivo e a raiz daquele problema no íntimo dele. Tudo isso aqui tem sentido espiritual. Estômago é lugar interno de processamento. O aparelho digestivo tem como assimilar algo inteiro, quebrar esse algo inteiro e transformar esse alimento em partículas dissolvidas para o corpo poder ser nutrido pela energia desse alimento. O estômago, ele tem um ácido tão profundo que ele destrói todas as macromoléculas ali de alimento, para isso se transformar em algo cada vez menor, para que o intestino possa absorver o que se tem. Espiritualmente falando, nós temos um estômago. O estômago representa o nosso íntimo com Deus, não é apenas o coração. A Bíblia não fala só de coração, fala de processamento, fala de lugar de intimidade, onde as coisas são elaboradas na nossa vida. Tem alguém me entendendo aqui? E esse lugar de elaboração, esse lugar de nutrição desse íntimo, da verdade desse homem, começa a sangrar como uma enfermidade mortal. Mas no público, esse homem estava sendo ovacionado pelo seu povo. No público, a performance dele era inquestionável, mas no particular, ele estava sangrando e morrendo todos os dias. E quando Deus manda o profeta lá, não manda o profeta com uma receitinha para curar aquele problema. Traz para ele o porquê que ele estava vivendo aquela questão física. A raiz daquela enfermidade física era uma desordem pessoal na vida de Ezequias. A palavra de Deus para ele foi: põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Não era uma palavra de condenação, era uma visão clara das consequências da irresponsabilidade que Ezequias estava exercendo sobre a própria vida dele. Quando nós somos irresponsáveis com a nossa vida, quando nós somos irresponsáveis e começamos a abandonar o nosso relacionamento com Deus, quando nós começamos a abrir mão de estarmos na presença de Deus, não importa aquilo que você constrói para as pessoas verem, as consequências de não ter uma vida íntima com o Senhor, de não ter um coração voltado para o Senhor e para a sua palavra, começa com uma destruição, com uma enfermidade, com algo que sangra no seu secreto e que em algum momento vai chegar no seu público, vai chegar na sua vida onde todo mundo pode perceber. Você conhece muito bem a história de Naamã, um homem capacitadíssimo, um chefe de um exército, mas um homem que tinha uma lepra, uma enfermidade no seu corpo. Ele tapava isso para que as pessoas pudessem não vê-lo. E ele era muito beneficiado por ser um homem público de autoridade, porque a lei sanitária de lepra e hanseníase naquele tempo determinava que, por ser uma doença contagiosa e criar uma epidemia em pessoas, um leproso constatado com lepra, ele era expulso da sua casa, ele era retirado do convívio das pessoas e viveria à margem. Por quê? Porque a lepra era contagiosa, era uma doença incurável. Vocês estão comigo? Um homem com tantas patentes, mas que estava sendo consumido pela lepra. Ezequias não estava diferente, sangrando por dentro. E a palavra para a vida dele foi uma palavra de conserto. Deus não está preocupado com aquilo que as pessoas pensam de nós. Deus não está preocupado se a sua firma está prosperando,
Se você saiu de uma posição de aperto e hoje está numa posição privilegiada de recursos, o teu dinheiro não vai levar você para o centro da vontade de Deus. Ele é precioso, ele é importante. É importante prosperar. A Bíblia diz que digno do salário é o trabalhador. Não há problema, não é pecado prosperar. O que não pode acontecer é você prosperar sem caráter. O que não pode acontecer é você não ser uma pessoa de verdade. O que você é diante dos outros, você precisa ser no seu particular com Deus, no seu particular de vida. Nós temos que priorizar isso hoje. Tem que haver um retorno, voltar ao primeiro amor. O convite de Jesus a Éfeso era justamente para cuidar da sua vida íntima, da sua vida pessoal, das suas motivações, das suas vontades, dos seus desejos, porque tudo que você possa conquistar com a sua inteligência, com o seu brilhantismo, não vai se manter se você não tiver o seu coração voltado. Não vai resistir, não vai conseguir ficar de pé, porque o que nos sustenta é o Senhor, o que nos sustenta é a presença do Senhor. Eu não estou falando de religião, estou falando de intimidade, de relacionamento. Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com Jesus? Nós estamos abrindo mão das nossas disciplinas espirituais, nós estamos nos entregando a muitas coisas que estão nos afastando do Senhor, e nós precisamos começar a lutar contra isso. Nós não podemos aceitar a frieza espiritual como se fosse uma coisa normal. E muitos de nós responsabilizamos a nossa frieza aos outros. Acreditamos a nossa frieza à igreja, ao pastor, aos irmãos, ao marido, à esposa. Entenda uma coisa, meu querido. Quem é responsável pelo seu coração é você. Quem precisa ter um senso de responsabilidade e de comprometimento consigo mesmo e com Deus é você. Judas tinha o melhor pastor do lado. Não faltou palavra para Judas. Não faltou milagres. Ele viu tudo que alguém poderia ver para viver uma vida completamente nova e diferente. Mas ele decidiu trair Jesus. Ele tinha o melhor pastor do mundo. Mas não importa a estrutura pública que você possa ter, sendo ela grandiosa ou pequena, a questão sempre será acerca do cuidado que você precisa ter com o seu coração e com a sua vida. A Bíblia vai dizer em vários momentos: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que contamina o homem é aquilo que sai. O interior contaminado, ele vai contaminar o que está do lado de fora e não ao contrário. Trabalhastes pelo meu nome, não te cansastes. Igreja, você é esforçada. Tudo que você faz publicamente, você faz, sabe, com afinco, com dedicação. Mas quando eu contemplo o seu coração, eu não vejo mais amor, eu não vejo mais paixão, eu não vejo mais o brilho que lá atrás, no começo da sua caminhada, motivou você. E eu tenho isso contra você. Volte onde você caiu, arrependa-se. Ninguém diria que um rei, que há poucos dias atrás vivenciou um milagre tão extraordinário, estava morrendo por dentro. E o que eu acho interessante, que em Crônicas nós lemos que quando Ezequias viu o perigo que rondou o seu reino, ele chamou pessoas, ele se cercou de gente, ele mobilizou todo mundo para ajudá-lo. Vamos ver se nessa questão pessoal ele traz esse povo todo para resolver. Vem para o texto para a gente fechar aqui. Isaías 38. Qual foi a atitude que Ezequias fez diferente da atitude Crônicas que nós lemos? Versos 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu não consigo acreditar nisso.
Eu volto a ficar perplexo com aquilo que eu acabo de ler, porque eu tenho aqui o relato, eu tenho aqui a confissão de um homem que foi profundamente ajudado pelo Senhor, dizendo para ele: eu não estou andando na tua presença mais. Um homem que recebeu uma vitória extraordinária, dizendo para Deus no secreto dele, virado para a parede, dentro do quarto dele, sozinho, porque ele sabia que aquela questão pessoal, particular, que o Senhor havia usado Isaías para denunciar do coração dele, ele não queria que se tornasse pública, ele não queria chamar amigos, ele não pediu ajuda de ninguém para consertar o coração dele. Ele fecha a porta do quarto dele, ele vira o rosto para a parede. É este lugar que Deus está nos esperando novamente. Deus está esperando o nosso olhar para a parede, um tempo de parede. Essa geração hoje, ela é corrigida e educada nos cantos. Provavelmente, se você é um pai moderno, você vai ter um cantinho da reflexão. Bem, eu queria que na minha época tivesse o cantinho da reflexão. Na minha época não tinha cantinho nenhum. Meu pai me achava com o cinteiro aonde tivesse e me rebentava na costa. Quem viveu esse tempo aqui? Eu queria o tal do cantinho, mas não tinha cantinho nenhum. Ele vinha correndo atrás de mim e me rebentava. Alguém aqui viveu esse tempo aqui? Eu só consegui enganar minha mãe. Minha mãe, eu tinha uma estratégia. Ela queria me bater, eu corria para o quarto, botava um travesseiro na perna e botava a coberta por cima. Ela batia na coberta, eu fingindo que estava chorando, mas não estava sentindo nada. Agora meu pai não tinha como. Meu pai, se eu trancasse a porta do banheiro, ele arrombava o banheiro. Se eu corresse para o lado de fora, ele ficava me esperando, com sangue nos olhos. E aí eu fazia o cálculo: é melhor ele diluir esse ódio agora do que acumular esse ódio quando eu voltar depois, porque a coça vai ser pior. Mas a repreensão de Deus não visa te machucar. A denúncia de Deus sobre o nosso coração visa trazer a gente de volta para Ele. Deus não quer te expor. Deus não quer te envergonhar. Nunca foi o propósito dele. Quando o particular morto de alguém é exposto, quem faz isso é o diabo. O nosso tempo hoje é de consertar a nossa alma virado para a parede. Ezequias entendeu que não adiantava chamar ninguém. Esse processo é um processo individual e particular. Você deve fazê-lo sozinho. Você deve entrar no teu quarto, no teu aposento e começar a orar para Deus sobre as suas fraquezas, sobre as suas motivações, sobre as suas dores, sobre as suas amarguras, sobre as tuas traições, sobre os seus desejos. Ele vira o rosto para a parede e faz uma oração com verbos no passado. Andei, fiz. E aquele homem chora copiosamente. Qual é o nome disso? Arrependimento que produz avivamento. Se você for um homem do altar, deixa eu avisar para você, nada vai ter o poder de parar você no público. Se você for uma mulher com uma vida no altar, não importa o que o diabo faça, ele nunca vai ter força suficiente para conseguir derrubar você. Mas nós somos fracos no secreto. Estamos quebrados. Mas estamos nos autoconvencendo. Por quê? Porque não tem ninguém na UTI de um hospital. Porque nós achamos que quando a vida começa a dar errado, é porque alguma coisa está errada. Às vezes a vida está dando errado porque as coisas estão dando certo. E as coisas que estão dando certo estão mentindo sobre a nossa verdadeira realidade. E tem hora que Deus precisa acabar com o teatro. E tem hora que Deus precisa acabar com a encenação. Tem hora que Deus tem que fechar o palco, fechar a cortina e nos revelar para nós mesmos na coxia e mostrar para nós como nós estamos de verdade. Deus quer mudar a sua história. Ah, pastor, eu tenho tanto orgulho, eu tenho 30 anos de convertido, é mesmo? Ninguém te avisou que a conversão é diária?
O que você chama de conversão só foi um levantar das mãos há 30 anos atrás para reconhecer que Jesus é Senhor. Isso foi um passo muito importante, mas se você acha que esse passo é o final de uma caminhada, eu quero te avisar que é o começo de uma. Não terminou nada quando você reconheceu. Na verdade, começou quando você reconheceu. Se é que reconheceu. Vai viver o mesmo ano? As coisas vão continuar do mesmo jeito? Conosco usando as frases prontas, Deus conhece o meu coração. Isso é algo bom ou ruim? Deus sabe do meu coração. Deus conhece as minhas intenções. Ora, pastor, pelo meu filho. Ora, pastor, pela minha esposa. É ela que precisa. Será mesmo? Ah, pastor, meu marido. Será que é ele mesmo? Eu quero terminar dizendo que para mim a maior definição de evangelho é o que Charles Spurgeon, um pregador do século passado, declarou: evangelho é um morto de fome, é um miserável avisando para outro miserável aonde tem pão. Essa é a maior definição de evangelho para mim. Porque nós nos enganamos quando achamos que somos alguma coisa ou que temos alguma coisa. Nós não temos nada. E às vezes é uma burdoada gigantesca para nos lembrar disso. Às vezes é um sofrimento que nos joga no chão. E a gente começa a entender realmente a nossa humanidade e quem nós somos. Eu quero avisar, a começar por mim no altar, todos nós aqui somos miseráveis. Nós precisamos da graça de Deus. Nós continuamos a precisar de um Salvador. E continuar uma vida se baseando no que está dando certo, para que o que está dando certo possa te trazer certificado e convicção que você está no centro da vontade de Deus, não é um lugar seguro para você. Tem muitos irmãos aí que estão passando necessidade, mas se Jesus voltar hoje, vão para o céu. Se ser uma pessoa vencedora é ter 100 mil na conta, os meus irmãozinhos perseguidos lá no Irã, vai tudo para o inferno. Porque eles não têm nada, na verdade estão abrindo mão de tudo por Jesus. Muitos deles estão tendo que escolher entre a esposa e Jesus, entre o filho e Jesus. Eles não têm dinheiro. Os nossos irmãozinhos na África, o lugar que mais está sendo tocado pelo avivamento no mundo, igrejas debaixo de árvore, no chão batido. Um culto na África dura 8 horas, 10 horas. A hora da oferta para os africanos, sabe como é que é? Eles vêm trazendo manga, galinha, o que tem para comer em casa, e vem pulando e coloca a oferta no altar. Esse povo é desgraçado, porque não tem o dinheiro que a gente tem, não tem o carro que a gente tem, não senta no banco confortável com ar-condicionado. Então esse tipo de evangelho nesses lugares é um evangelho que não tem condição de salvar. E não precisa ir muito longe, o sertão brasileiro está aqui. Não tem água, não tem nada, mas tem um homem de Deus. Tem a irmãzinha do coque dobrando o joelho todo dia e orando 2 horas diante do Senhor. Poder para Deus é isso. Não é o quão bonito eu possa pregar, não é o quão inteligente eu possa ser, mas é o quão quebrantado e reconhecedor de quem de fato eu sou. É isso que me torna um cidadão do céu. O que me torna um cidadão do céu, um homem cheio de Deus, o que te torna uma mulher cheia de Deus, é você e eu reconhecermos a nossa condição de pecadores e miseráveis. Pode passar 20 anos, eu vou precisar todas as vezes ser banhado novamente pelo sangue de Cristo, porque eu sou um miserável. Alguém entende o que eu estou falando nessa noite? Olha para o irmão do teu lado e diga: Deus está falando com você. Fique de pé do seu lugar nessa noite.
Então eu não estou aqui nessa noite para dizer para você que você não pode aproveitar a vida. Diga comigo, Deus tem o melhor para mim. Aperte a mão do irmãozinho do teu lado e diga assim, você vai prosperar. Começa a profetizar, hein, irmão. Você não quer receber o milagre, não? Aperta a mão dele, que você vai prosperar. Diga assim, eu profetizo uma casa boa para você. Eu profetizo um carro bom para você. Eu profetizo influência para você. Amém ou não amém? Quem está querendo uma continha com 100 mil, 200 mil aqui, levanta a mão e toma posse aqui. Diga glória a Deus. Mas no dia que você estiver diante de Deus, isso vai servir para quê mesmo? O que vai passar para a eternidade é quem você é. Não deixa nada mudar quem você é. Nós precisamos retornar para a simplicidade, irmãos. Nós precisamos parar de criar uma expectativa, um apetite por viver uma vida extraordinária. Porque esse anseio, esse apetite por uma vida extraordinária está frustrando, está matando pessoas. Ontem eu estava em Gruçaí com a minha família, fomos almoçar na casa dos meus sogros. Quando nós estávamos indo embora, meu pai que mora lá também nos parou. Um desespero numa casa, todo mundo se aproximando da casa, polícia. Uma menina, uma adolescente, havia pulado da janela e havia se suicidado no chão. E o pai estava agarrado com ela, desesperado, gritando e chorando. Provavelmente você não ouviu que eles não podem noticiar. O jornalismo impede notícias sobre suicídio para que isso não incentive novos suicídios. Mas uma adolescente na praia, a família toda reunida, se joga do segundo andar e se mata. Nós estamos perdendo pessoas. E nós estamos perdendo pessoas porque nós estamos mais preocupados com a nossa performance. Estamos deixando de ser compassivos. De olhar com amor quem está perto da gente. Nós precisamos arrancar esse olhar de julgamento. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos quebrar. Para começarmos a caminhar juntos. E sermos no público aquilo que nós somos no particular. Porque o que vale para Deus é o caráter e a intenção do coração. Ezequias chora muito. Eu quero só terminar dando desfecho. O profeta que denunciou o coração dele para ele mesmo estava indo embora do palácio. Você está pensando que você precisa de um processo de 6 meses para mudar? Você pode tomar uma decisão nessa noite que mude e gire o curso da sua vida a partir de agora. Porque o profeta estava indo embora. Acredito que não tinha nem saído do palácio ainda. Deus o chamou e mandou ele voltar para Ezequias. E olha o que Deus falou enquanto Ezequias orava virado para a parede. Olha a nova palavra, o novo posicionamento de Deus para aquele homem. Vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Volta para ele lá agora e avisa para ele que eu ouvi o que ele falou no secreto. Eu vi as lágrimas de verdade dele. Deus não está pedindo de você força. Deus não está pedindo de você posicionamento. A gente fala disso a toda hora. Trazendo para nós uma responsabilidade e trazendo para nós um peso que nós não vamos nem aguentar carregar. Pastor, eu estou preso no adultério, eu estou preso no vício, eu estou preso em algo, eu quero me libertar, eu já tentei e não consegui. Claro que você não conseguiu e não vai conseguir.
estou tentando vencer algo, pastor, e não consigo. Você não vai conseguir. Porque não é você. Não é na força do seu braço, não é na sua intenção de vencer. É no quanto você está disposto a se quebrar diante de Deus. É o que você está disposto a entregar, o que você está disposto a colocar no altar. Você pode prosperar se você se quebrantar hoje diante de Deus e reconhecer que você não foi autorizado pela sua família para prosperar, que você viveu na sua infância escassez e que você não consegue romper ciclos de dívida. Você pode chegar no altar hoje e falar isso com Deus: eu quero viver algo diferente na minha vida. Eu trabalho muito, Senhor. Eu não vejo o melhor do Senhor. Você pode apresentar qualquer área quebrada, porque o carpinteiro está aqui nessa noite, e a partir dessa noite ele pode consertar o que precisa ser consertado. Pare de carregar esse fardo, essa culpa, essa responsabilidade por não conseguir. Entregue isso nas mãos do Senhor hoje. Senhor, é o que eu tenho, toma aqui o que eu tenho. Avisa para ele que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi a oração, eu vi as lágrimas. Tudo que acontece no secreto, Deus contempla. Nem as nossas lágrimas são esquecidas. Elas revelam a verdade do nosso coração diante do Senhor. Eu falei que voltaria para Efésios. Agora você entendeu? O que Deus elogiou, o que Deus criticou? Trabalhou pelo meu nome. Muitos de nós estamos envolvidos em algo, em alguma causa. Amém, continue envolvido. Se envolva até mais. Se você não está, se envolva até mais. Se disponibilize para Deus te usar. Mas não é isso que vai fazer de você uma pessoa aceita por Deus. Eu não vou pregar de novo, mas só vou fazer uma menção a Mateus 3. Quando Jesus é batizado nas águas e sai das águas, há um evento de aprovação, de certificação. Os céus se abrem e Deus fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem conhece esse texto aqui? Eu quero te perguntar: o que Jesus havia feito quando foi aprovado pelo Pai? Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda. Jesus não tinha nem começado o ministério dele. Jesus não era conhecido. Foi a partir da tentação no deserto que Jesus começa a ser exposto. Foram 33 anos de vida, 3 de exposição e 30 vivendo uma vida comum e ordinária na presença de Deus, sem que as pessoas vissem o que ele fazia. 30 anos sem fazer um milagre. 30 anos sem pregar publicamente para uma multidão. 30 anos sendo apenas o filho de José e o filho de Maria. 30 anos se preparando no secreto para viver 3 anos de publicidade. Quando Deus o aprovou como filho, nada ele tinha feito. Tira da sua identidade a necessidade de que você tem que fazer alguma coisa para Deus te amar e para as pessoas te amarem. Quem te ama não te ama por aquilo que você faz. Quem te ama por aquilo que você é. E se não amar, também não vai amar pela mesma maneira, pelo mesmo jeito. Você recebe essa palavra? Há um convite do Senhor para o seu secreto hoje.